Pessoal, nós começamos a falar dos modelos atômicos e das suas propriedades. Então, nós estudamos a evolução dos modelos atômicos. Então, nós passamos por modelo de Dalton, que era o modelo da bola de bilhar. O átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Passamos pelo modelo do Thomson, que o átomo era uma esfera positiva e incrustados nas superfícies dos elétrons. Então, nós tínhamos o pudim de passas. No terceiro modelo, Rutherford já viu que o átomo estava dividido em duas partes. Ele disse que o núcleo era positivo e os elétrons giravam em torno deste núcleo. E aí o modelo ficou conhecido como planetário. E o último modelo do Bohr, que diz que o átomo núcleo é positivo, sim, mas tem uma terceira partícula, que são os nêutrons, e aí os elétrons giram em torno deste núcleo, formando camadas. Então, nós tínhamos 4 modelos atômicos. Quando nós chegamos no modelo do Bohr, foi possível estabelecer algumas relações destes valores do núcleo, dos elétrons e dos prótons com a descoberta deste modelo. Então, nós sabíamos que no núcleo eu tinha os prótons e os nêutrons e em volta os elétrons. Aí nós fizemos algumas anotações para vocês, que o número atômico do elemento, que é a identidade química deste elemento, ele é igual ao número de prótons, que são as cargas positivas, e é igual ao número de elétrons, que são as cargas negativas. Que o número de massa é o que está no núcleo do átomo, é a soma dos prótons mais os nêutrons. E se eu gostaria de saber a quantidade de nêutrons, eu faço o número de massa menos o número atômico. Na representação de um elemento químico qualquer, eu tenho esta visão aqui. Este daqui sempre será o A. O de baixo sempre será o Z. E o N, nunca vai aparecer o N, eu preciso calcular. Como que eu calculo o N? Fazendo A menos o Z. Ou seja, 23 menos 11, eu tenho 12. E no primeiro exercício foi isso que eu pedi para vocês fazerem. Determinar o A de todos os itens. Quem é o A do D? 238. Quem é o A do C? 201. Quem é o A do B? 137. Quem é o número atômico da letra A? 59. Aí pedi para vocês falarem o número atômico, o de prótons e o de elétrons. Se eles são o mesmo valor, então na letra D equivale a 92, na letra C 80, na letra B 56 e na letra A 27. A única coisa que eu precisaria calcular era o N, fazendo o de cima menos o de baixo. Então, 59 menos 27, o N do A, 32. Fazendo 137 menos 56, eu tenho 81, que é o N do B. 201 menos 80, eu tenho 121, que é o N do C. E 238 menos 96, eu tenho o N do D, que é 146. Então, era lembrar dessas relações e só localizar
os valores. No segundo exercício, ele faz o contrário. Ele fala que um átomo tem número de prótons igual a 17 e número de nêutrons igual a 18. Ele quer saber o valor de A e de Z. Bom, o A eu sei que é P mais N. E o problema me deu o P e o N. Então, o A vai ser 17 mais 18 e isso vai ser 35. Agora, o Z não é igual ao P e é igual ao E? O P eu tenho, então o Z é 17. Mesma coisa que nós fizemos aqui, a pergunta foi diferente, mas descobrimos os mesmos resultados. No terceiro exercício, ele fazia perguntas de alternativas. Então, precisava conhecer algumas coisas dos modelos atômicos. Então, ele fala que uma importante contribuição foi o modelo do Rutherford. E aí, como que eu falei para vocês que era o modelo do Rutherford? Ele tinha um núcleo, que era positivo, e os elétrons giravam em torno deste núcleo. A alternativa que corresponde a isso é a alternativa E, ou seja, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. No exercício número 4, ele pedia para vocês associarem os modelos aos seus respectivos donos. Então, ele falou, relacione os cientistas com as características. A primeira característica falava de pudim de passas. O nome deste cara, do pudim de passas, era o número 2, que era o Thomson. No segundo item, ele falava que bola de bilhar. Bola de bilhar corresponde ao Dalton. E neste caso, o Dalton era o número 1. Então, provavelmente, criou um modelo semelhante ao sistema solar, que era o último, só podia ser o 3, o Rutherford, porque é ele que fala de sistema solar. Então, esses nomes a gente precisa associar às pessoas. Então, pudim de passas, toda vez que você ouvir isso, estou falando do Thomson. Toda vez que você falar de bola de bilhar, estou falando do Dalton. Toda vez que eu estiver falando de sistema solar, eu estou falando de Rutherford. Cada um fez o seu, cada um tem uma característica específica. Aí, o que acontece? Exercício número 5, também era da mesma forma, só que fazendo outros tipos de perguntas, falando de datas. Quando nós demos os exercícios para você, quando nós demos o texto tinha datas. Então ele falou assim: o átomo não é divisível e a matéria possui propriedades elétricas, de 1897. Nós estamos falando do Thomson. Então, o número 1 é Thomson. Número 2, o átomo é uma esfera maciça, 1808. Esfera maciça, bola de bilhar, é Dalton. E o número 3, ele
diz que o átomo é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera, 1911. Isso só pode ser o Rutherford. A alternativa que diz que o 1 é Thomson, o 2 é Dalton e o 3 é o Rutherford é a alternativa B de bola. O sexto exercício também é relação aos modelos atômicos. Ele diz o seguinte, que em 1911 Ernest Rutherford realizou um experimento que bombardeava a lâmina de ouro com partículas emitidas de um elemento radioativo. Ou seja, ele participou de uma grande experiência chamada radioatividade. Aí foi constatado o seguinte, que a grande maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, ou sofrendo desvios muito pequenos. Uma em cada 10.000 partículas alfa era desviada para um ângulo maior que 90 graus. E aí ele fala, com base acima, Rutherford pôde chegar a qual conclusão? O que ele diz? Que o núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte das massas, ou seja, os elétrons praticamente têm massa inexistente. Então, na questão número 6, a alternativa que corresponde ao que o Rutherford disse é a letra D. Na sétima questão, ele vai falar do Bohr. Bohr foi aqui, ele tinha o quê? Um núcleo pequeno com prótons mais nêutrons e os elétrons aqui na eletrosfera, tá? Divididos em camadas. Então, o que acontece? Ele quer saber a alternativa que é falsa. Então, ele fala, a órbita corresponde a um estado estacionário de energia? Sim. Na letra B, o elétron emite energia? Não, ele absorve energia. Então, é a letra B que é falsa. A letra C, o elétron gira em órbitas circulares em torno do núcleo? Sim. O elétron apresenta vários valores de energia? Sim. Número quântico está associado à energia? Sim. O oitavo tem a ver com as propriedades que nós vimos de isótopos, isóbaros e isótopos. Então, este é um elemento químico. Por exemplo, o elemento B. O A está aqui, o Z está aqui e o N está aqui. Quando vários elementos apresentam o mesmo A, eu falo que eles são isóbaros. Quando vários elementos apresentam o mesmo Z, eu falo que eles são isótopos. E quando vários elementos apresentam o mesmo N, eu falo que eles são isótonos. Com isso, eu consigo fazer o exercício de número 8, que ele diz que eu tenho um átomo X e um átomo Y. Ele fala que o número atômico de X é 52, o número atômico está aqui. E o número de nêutrons de Y, ou seja, daqui de baixo, é 76. Ele quer saber o número de massa do X. Só que no começo ele falou que X e Y são isótopos. Se eles são isótopos é porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Então aqui eu tenho também o 76. E eu quero achar o A. Lá na
equação não diz que o A é a soma do Z mais o N, ou do P mais o N? P e Z têm o mesmo valor. Então, aqui, para mim achar este daqui, eu vou fazer o quê? 52 mais 76. E este valor aí, neste caso, é 128. Então, usando o conceito e fazendo eles de uma forma diferente. O exercício 9 vai falar a mesma coisa. Ele diz o quê? Que X, um átomo que eu não sei, é isótopo do Ca. Então, ele deu o Ca e deu os valores dele. Se ele é isótopo, isso daqui quer dizer que aqui tem 20. E ele falou que ele é isótono de K. Então, ele deu outro elemento. Então, ele falou que o X é isótopo desse, isótono desse. Para mim saber qual é o valor de nêutrons, eu preciso fazer este menos este, que neste caso é 21. Então, aqui, o número de nêutrons também é 21. Então, de novo, ele quer saber este valor. Se ele quer saber de novo o A, eu vou fazer o Z mais o N, ou seja, 20 mais 21. Neste caso, eu vou ter que este A é 41. Se todos, aliás, 21 não, aqui é 22. Então, 20 mais 22. Eu vou ter o número 42. Tá? E aí, nós terminamos essa parte de isótopos, isóbaros e isótonos e temos a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling, que vocês receberam uma sequência onde vocês tinham que fazer esta distribuição. Então, o que acontece na distribuição? O número que aparece aí, número atômico, é esse que é a quantidade de elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição seguindo aquela sequência, somando os expoentes para chegar neste valor. Como que eu vou saber quando cheguei? Na hora que a soma dos expoentes chegar a 30. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Aqui está a distribuição por camadas. Aí eu quero saber quanto que vale cada uma das camadas. Lembrando que o número 1 corresponde à camada K, o número 2 a L, o 3 a M e o 4 a N. E se chegar mais longe, 5O, 6P e 7Q. Neste caso, eu somo os expoentes dos iguais. Então, aqui, 1 só tem esse. Então, ele só tem 2 elétrons. O 2 repetiu 2 vezes. Então, L vai ser a soma de 2 mais 6, que vai ser 8. O N apareceu 3 vezes. E aí, eu tenho 2, 8 e 10, eu tenho 18. A última camada
é o 4, que é o N, e ele tem apenas 2 elétrons. Basta eu seguir a sequência que aparece para vocês lá na apostilinha, né, lá no texto. Não posso mudar a ordem, tenho sempre que respeitar esta ordem e fazer na soma. O que pode acontecer? Esse daqui deu certo, que era 3D10. Vocês aqui no último item, vocês podem diminuir o valor, nunca aumentar este valor. Na letra B, eu tinha o Z igual a 50. Então, eu vou pôr as camadas deles, depois vocês façam essa distribuição. Eu tenho que K é 2, L é 8, M é 18, N 18 também, e o O é 4. Vocês viram que aumentou 20 elétrons, aumentou a quantidade de camadas. Então, quanto maior o número, maior a quantidade de camadas. Na letra C, o número atômico é 73, então vai ser mais do que isso. Eu tenho K2, L8, M18, o N 32, o O 11 e o P igual a 2. Então, aumentou mais 23, aumentou o número de elétrons por camadas e aumentou as camadas. E a última, que era 93, então aumentou mais 20, provavelmente vai aparecer mais camadas e mais elétrons por camadas. Aí eu vou ter o O com 23, o P com 8 e aparece o Q com 2. Então, isso vocês precisam prestar atenção na distribuição e fazer a soma até chegar nestes valores aqui. Sendo que o último é muito importante. A última camada do Z vai terminar com 5P2. Então, preciso preocupar que a minha sequência vai acabar aqui. No 73, eu vou parar em 5D3. E no 93, 5F5. Se vocês fizerem a conta direitinho, vocês vão chegar nestes resultados. No exercício 11 é outro teste e no 12 também. E está falando da distribuição eletrônica. No exercício 11, ele fala que o ferro tem número atômico 26. Ele quer saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. A camada de valência é a última camada. Então, eu preciso fazer a distribuição dele para saber isso. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui, eu tenho 20. 2, 4, 8, 12, 18, 20. A próxima era 3D10, mas eu não posso pôr 10 porque aqui é 26. Então, eu só vou colocar 6. O que acontece? Qual é a última camada? Quem é o maior número? É o 4. E K, L, M, na verdade, é o N. Ele tem apenas 2 elétrons.
A alternativa que tem 2 elétrons é a alternativa C. E por último, o exercício número 12, ele fala de um subnível 3P1. Para mim chegar no 3P1, eu tenho que fazer o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Dá para saber quantos elétrons ele tem? Dá. Eu vou somar aqui. 2, 4, 10, 12 e 1. O número atômico deste cara é 13. Aí ele faz várias afirmações. Então, olha a afirmação que ele faz. O átomo apresenta 3 elétrons, então a 1 está ok. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas? Não. 1, 2, 3. Então a 2 está errada. A 3. A configuração eletrônica é 1s2. A gente fez a configuração para falar como que chegava aqui. Então, a alternativa 3 está correta. A única sequência que dá a alternativa certa é a letra E, que fala que as afirmações 1 e 3 são corretas. Então, isso que vai cair na atividade de vocês a respeito da tabela periódica, dos modelos atômicos.